Olá, muito bom dia! Você está aqui comigo, com a professora Gabriela Castro, no café com a palavra. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Esse é o nosso Café com a Palavra. Hoje estou aqui num lugar bem agradável, que é aqui na varanda da minha casa, e eu quero compartilhar desse momento especial com você, que é o meu momento de devocional com Deus, que eu tenho colocado também aqui como uma oferta de adoração a Deus, compartilhar esse momento com você, para que você também tenha esse desejo de conhecer mais de Deus, de se aprofundar mais em Deus. Então aqui eu estou no meu Instagram, ao vivo, Gabriela Castro Fiô, no meu canal, Gabriela Castro Fiô, e quero convidar você a se inscrever no Instagram, a se inscrever aqui também, né? Me seguir no Instagram, se inscrever aqui no canal, no YouTube, para que você possa, né, estar por dentro de todas as nossas programações de live e de vídeos que serão postados aqui. Sempre, os vídeos sempre são vídeos dentro da cosmovisão bíblica, né, de acordo com a palavra de Deus. Mas nós falamos aqui sobre família, nós falamos aqui sobre a vida, nós falamos aqui sobre a língua portuguesa, nós temos falado aqui sobre os países de língua portuguesa e a influência, e o que a língua portuguesa também trouxe de benefícios para os países de língua portuguesa, como isso aconteceu e como a Bíblia chega até nós. Então, assim, temos aqui 3 lives, normalmente a live com Café com a Palavra, do Café com a Palavra, temos a live no qual nós temos falado sobre os países de língua portuguesa, e tenho feito a live às sextas-feiras à noite sobre o chamado de Deus para a nossa vida, motivada aí pelo livro que nós publicamos, eu e mais 11 autores, que é Ele Me Chamou, e eu atendi o seu chamado. É um livro que fala das experiências de 12 pessoas ao viverem fora do seu país, mas permanecerem vivendo o chamado de Deus como cristãos. Então, convido você a me seguir aqui no meu Instagram e a se inscrever aí no meu canal, que na verdade só é meu porque sou eu que estou aqui organizando, mas o canal é nosso, e o canal é para a glória de Deus, é para divulgação da palavra do Senhor, e que pessoas possam ser despertadas. E esse é o nosso tema de hoje. Despertamento. Despertamento. Então, se você precisa de despertamento, fique aqui até o final, receba essa palavra, ouça essa palavra, busque ser despertado através desta palavra, ok? Bom, vamos abrir primeiramente no capítulo de João 4, que tem sido um capítulo que tem estado muito presente nas minhas meditações, no meu dia a dia. Acho que já comentei aqui com vocês que, se for realmente da vontade do Senhor, farei um livro a respeito do que Jesus nos ensina, né, neste capítulo, sobre evangelizar. Mas hoje eu quero falar mais especificamente com você sobre o versículo que fala sobre nós despertarmos. Eu vou ler aqui com vocês uma parte que diz assim:
Ok, vamos ler aqui. A partir do versículo 23, diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo, conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade de seu povo. Venham ver um homem que me disse tudo o que tem feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdade o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: Agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinham transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: Pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: A febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: O seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Vamos fazer aqui uma oração juntos, porque sempre que nós lemos a Bíblia temos que estar em espírito de oração para que o Senhor se revele a nós através da sua palavra de maneira ainda mais profunda, mais contundente. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar ao nosso coração, falar comigo, falar com aqueles que estão aqui, Senhor, desejosos por aprender, por ouvir, por meditar na tua palavra, Senhor.
Seja comigo, seja conosco, Senhor. Desperta o nosso coração para entender a Tua palavra. Desperta o nosso coração para entender os Seus planos e propósitos para nós. Desperta o nosso coração, Senhor, para ouvirmos exatamente e entendermos exatamente aquilo que o Senhor quer que nós façamos, que nós vivamos, da maneira que o Senhor quer que nós venhamos a proceder no mundo em que nós estamos vivendo, Senhor. Nos ajude, Jesus. Nos mostre, Senhor. Nos capacite a viver o seu propósito para a nossa vida aqui nesta terra. Eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que o Senhor nos ajuda, que o Senhor fala conosco, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor nos ensina como viver a vida contigo, Deus. Muito obrigada por esse momento, por essa palavra, por tudo que o Senhor vai tratar, vai falar, vai mover no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, nessa versão que eu li, não usa exatamente a palavra despertar, né? Mas ele está falando sobre um despertamento e nós vamos desenrolar aqui esse assunto. Só um minuto que eu vou tentar tirar uma notificação que está entrando toda hora aqui, está incomodando já e fazendo um barulho aqui meio chato. Não sei se vou conseguir tirar aqui, mas na próxima live já não vai ter isso, porque vou resolver esta coisa aqui que está incomodante. Está toda hora me dizendo que o áudio está desligado. Vocês que estão aí, estão me ouvindo? Porque ele fica dizendo que o áudio está desligado, mas o áudio não está desligado. Bom, então vamos continuar aqui. Infelizmente, nesse momento, esse barulho vai permanecer, mas por hora, mas depois eu vou resolver isso. No versículo... E já peço desculpa a vocês, né? Porque é um pouco chato ficar ouvindo esse barulho toda hora. Eu acredito que vocês também estejam ouvindo. No versículo 34, Jesus diz assim para os discípulos: Então Jesus explicou: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou em terminar a sua obra. Vocês não costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta. Os campos estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Bom, eu quero fazer essa ligação, a ligação desses 2 versículos que diz assim: Meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Então, primeiramente, Jesus estava aqui passando por Samaria, porque Jesus, ele não veio, né, para os judeus. Ele veio para a humanidade. Ele veio para salvar a todos. Então, para Jesus não interessava se as pessoas achavam que os samaritanos não mereciam, que os samaritanos não eram raça pura, que os samaritanos eram misturados, que os samaritanos não podiam ser um povo... não podia, que eles não podiam conviver com os samaritanos, porque os samaritanos não eram judeus de verdade, eram povos misturados. Enfim, eles tinham várias questões, né, que vocês podem pesquisar mais a fundo, né, várias vezes, de vez em quando eu pesquiso sobre isso, já pesquisei algumas vezes, mas como não é o foco do nosso vídeo, o que mais assim, é chocante de falar é que realmente eles não queriam contato uns com os outros e por causa desse preconceito, né, eles não passariam por ali. Os judeus não passavam, evitavam de passar ali por Samaria, faziam um outro caminho. Mas Jesus fez questão de passar por ali, porque Jesus é intencional, porque Jesus estava na terra para fazer o alimento dele, era fazer a vontade daquele que o enviou e terminar a obra que Deus tinha dado para ele. Então, o primeiro ponto é esse: você sabe
né? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem colocado a vontade de Deus como primeiro lugar na sua vida? Primeiramente, qual é a vontade de Deus para o ser humano? O que Deus espera de um ser humano quando Ele envia um ser humano para a Terra? O que Deus está esperando de você quando Ele permitiu que você nascesse e você estivesse nesse tempo, nessa era, nesse momento da história aqui na Terra? No seu país, na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, na família que você tem construído. Qual é a vontade de Deus para você como indivíduo dentro dessa sociedade? É essencial que você pense sobre isso. Para se ter uma vida que realmente vale a pena, é essencial que você pense: Deus, qual é a sua vontade para mim? E como você pode saber isso, né? Às vezes as pessoas, mas Deus não fala comigo, eu não sei, como que eu posso saber a vontade de Deus? Esse livro aqui, né, o qual nós estamos lendo, foi o livro que Deus permitiu ser escrito e ser traduzido em tantas e tantas línguas por séculos e séculos e séculos, que chegou até nós em língua portuguesa. Ele permitiu que esse livro chegasse até nós para que nós tivéssemos caminho, para que nós tivéssemos direção, para que nós soubéssemos qual é a vontade de Deus para nós. Então, se você deseja viver uma vida em que você vai cumprir aquilo que Deus escreveu para você, você precisa ter um relacionamento com esse Deus. Você precisa entender o que Ele quer para a sua vida. Você precisa abrir os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem a dizer a você. Eu preciso abrir os meus ouvidos para ouvir o que Ele tem a dizer para mim. Eu preciso estar o tempo todo atento ao cenário que tem rodeado a minha vida, as pessoas que Ele tem colocado no meu caminho, o trabalho que eu tenho feito, né? A família que eu tenho, os filhos que eu tenho, o marido que eu tenho. O que Deus quer com tudo isso? O que Deus quer com as provas, tribulações, tentações, dificuldades que eu tenho vivido? O que Deus quer para mim? Como Deus quer que eu me torne a pessoa que Ele deseja que eu seja dia após dia? Isso tudo você vai buscar nessa palavra aqui. Inclusive essa Bíblia tem assim um tema bem interessante, um design interessante, que é Minha História, que é uma Bíblia de devocional para garotas. Essa Bíblia é da minha filha. E tem muitos devocionais, né, para meninas. E é a nossa história. O que nós aprendemos na Bíblia, se nós seguirmos, se nós vivermos, aquilo ali vai transformar a nossa vida em algo que realmente vale a pena. E em algo que eu vou poder dizer: a minha vida é para agradar a Deus. A minha vida consiste em comer, a minha bebida, a minha comida consiste em agradar a Deus. Consiste em viver para fazer a vontade de Deus. Jesus tinha isso muito claro na mente dele. Então, quando os discípulos chegam com a comida, aquilo não é prioridade para Jesus. Mas Jesus não sentia fome? Sentia, provavelmente ele estava faminto, porque senão os discípulos não tinham ido comprar comida para eles, para Jesus. Mas Jesus queria tanto, tinha tanta fome e sede de fazer o que Deus tinha proposto a ele fazer nessa terra, que ele não vai comprar comida com os discípulos. Ele deixa que os discípulos vá comprar comida. Ele fica e vai e continua e para num lugar específico, sozinho, com uma mulher necessitada, desesperada, desesperançosa, sedenta, literalmente, né, pela água, mas com uma sede muito
muito além, que ia profundo, que era da alma, uma sede da alma que ela tinha, que ela buscava nos relacionamentos dela. Quantas vezes a gente tem um preconceito com alguém que casou 1, 2, 3, 4 vezes? Quantas vezes a gente tem preconceito com uma mulher que, aquela mulher ali tem um filho de cada homem? Quantas vezes a gente tem preconceito com... E não estou dizendo que isso seja certo e nem que a gente deva aplaudir, mas a gente não deve ter um preconceito para chegar naquela pessoa e derramar diante dela a água de que ela precisa. Mas Jesus era a mensagem que ela precisava. Então, ele sabia que alguém ali precisava da mensagem dele. Então, para ele era muito mais importante colocar o reino de Deus em primeiro lugar naquele momento, porque ele podia comer depois. Mas naquela hora ali, se ele parasse para comer, talvez aquelas pessoas se dispersassem. Talvez ele não tivesse aquela oportunidade de novo. Então ele vira para os discípulos e diz: uma coisa tenho a fazer. Eu preciso fazer a vontade do meu Pai, comer a comida. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai, completar a obra que Ele me enviou para fazer. E às vezes a gente fala: quando eu estiver preparado, quando eu tiver tal coisa, quando tal coisa acontecer, eu vou fazer assim, assim, assim. Será que vai dar tempo? Jesus sabia que a hora dele estava chegando, mas nós não sabemos em que momento nós já não estaremos mais nesse mundo. Então, logo depois ele diz assim: desperta, desperte. Vocês estão achando que é daqui a 4 meses, vocês dizem que daqui a 4 meses é que o campo vai estar bom, né? Ele fala assim, ó: vocês não costumam dizer, ainda falta 4 meses para a colheita, mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Ou seja, ele estava comparando o que eles diziam no mundo natural com algo no mundo espiritual. Assim como ele estava dizendo que para ele não interessava comer aquela comida agora, que era uma comida que ia nutrir o físico, mas que para ele agora, o que ele tinha fome, né? A comida dele naquele momento, o que ele realmente precisava, ansiava, desejava, era fazer a vontade de Deus. E aí ele diz para eles despertarem. Ele diz assim, ó: mas eu lhes digo, despertem e olhem em volta. Será que hoje Deus não está dizendo pra gente: meus filhos, vocês estão aí se matando pela comida que perece e não estão fazendo nada pela sua vida espiritual, e não estão fazendo nada espiritualmente pela família de vocês, e não estão fazendo nada para vocês terem um relacionamento mais profundo comigo, e não estão fazendo nada para saciar a fome e a sede espiritual daqueles que eu coloco no seu caminho. Despertem. Ainda dá tempo, falta tempo, eu tenho que terminar tal curso, eu tenho que casar, eu tenho que estudar, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer tal coisa. E a gente acha que dá tempo. Mas ele está dizendo: despertem. Os campos já estão brancos, já estão prontos, estão maduros. Algumas Bíblias vão dizer estão prontos, estão brancos, estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Gente, os campos estão maduros para a colheita. As pessoas estão necessitadas, profundamente necessitadas de Deus. Nós estamos necessitados de Deus. Nós estamos com famílias, crianças, adultos, idosos, necessitados de Deus. A colheita precisa ser feita. Porém, agora, quem faz esse papel de ir até o pecador e se deixar usar, somos nós.
com o auxílio do Espírito Santo que vive em nós. Jesus era a própria mensagem. Nós representamos essa mensagem. Porque Jesus morreu na cruz, ele não está mais entre nós como ser humano físico. Porém, ele deixou para nós o Espírito Santo, que é aquele que nos ajuda, que nos convence, que nos mostra como quando estamos pecando, que nos ensina qual é a vontade de Deus para nós, que nos encaminha, que nos livra, que nos liberta, que nos guia e que nos ajuda a ter a consciência do que está à nossa volta. E esse mesmo Espírito é que está aí despertando você, está aí tocando em você. Vai lá, fala, prega, olha, não faz assim, se cala, se aquieta, se dá um pouco mais, serve um pouco mais, agora vai para trás, dá um passo atrás. É Ele que vai direcionando o nosso caminho. Porém, nós precisamos estar ligados a Ele. Como? Orando, buscando na palavra, pedindo a Deus discernimento e estando como? Despertados. Nós não podemos estar desligados. Nós não podemos estar andando com a multidão. Em Efésios tem um versículo que diz assim, estou abrindo aqui no notebook. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Se nós ficarmos dormindo, se nós tivermos atitudes que nos fazem ser iguais àqueles que ainda não conheceram a Jesus, como nós vamos resplandecer Cristo? Como Cristo resplandecerá em nós? Então desperta, ó tu que dormes, você que está aí desligadão da vida, só está pensando nas coisas materiais, só nas coisas desse mundo. Não há nenhum problema em querer comprar uma casa, comprar um carro, né? Viajar, passear. Eu também quero essas coisas todas. Mas o que eu quero trazer aqui para sua mente é que as coisas deste mundo, elas não podem ser só para este mundo. As nossas conquistas deste mundo, elas não podem ser simplesmente para o nosso deleite e acabou. Mas elas também podem ser motivo e motivação para que nós venhamos a servir a Deus mais e melhor. Tudo que temos, tudo que somos, é para Ele. A minha casa tem que servir como um lugar de bênção, de adoração, de resplandecer Cristo. O meu carro tem que ser o quê? Para resplandecer Cristo. A minha profissão tem que ser para resplandecer Cristo. O meu falar tem que ser para resplandecer Cristo. O meu corpo, a minha vestimenta tem que ser para resplandecer Cristo. Mas como, Gabriela? Como a gente pode fazer isso? É muito difícil. Para isso a gente precisa estar o quê? Buscando o Senhor, ligado em Deus, acordar já ligado em Deus, trabalhar ligado em Deus, fazer a faxina na casa ligado em Deus. Quando vai discutir com o marido, se ligar em Deus, porque quando a gente se desliga, tem versículos na Bíblia que falam, né? Esteja incessantemente orando, orai sem cessar. Esteja orando em espírito. Então, assim, se a Bíblia nos ensina isso, é porque o dia inteiro nós estamos sujeitos a fazer a vontade da nossa carne.
Os discípulos não estavam tão ligados ali na situação que Jesus estava vivendo naquele momento. Tanto que Jesus vira para ele e fala: despertem, abram os seus olhos e vejam. O campo não é daqui a 4 meses. Talvez o campo físico, né? Era daqui a 4 meses, mas Jesus estava trazendo eles para uma realidade espiritual que eles não estavam se ligando. Eles estavam ligados na fome, na comida física, no campo, né, físico, para colher, para comer. Mas Jesus estava querendo trazer eles para uma realidade espiritual que estava lá na frente, avançada. As coisas estavam acontecendo e eles não estavam ligados. Estava ali naquela mesquinharia. Eu vou comer esse prato, não, eu vou comer mais. Eu que vou entregar para Jesus primeiro. Sabe aquelas coisinhas chatinhas que tem dentro da igreja, às vezes, dentro do templo, dentro da comunidade cristã? Eu que vou fazer, não, eu que vou aparecer mais. Acabou. Vamos parar com esse negócio, vamos trabalhar para o Senhor. Sabe? É para Deus. É por Deus. É para a glória de Deus. Sendo assim, precisamos nos alertar, precisamos acordar, precisamos perceber que o campo está maduro. Aquela pessoa chata do seu trabalho, ela está precisando que você olhe para ela com o olhar que Jesus olhou para aquela mulher samaritana. Essa vida que você tem vivido de crente, para ir na igreja, para ir no mundo, não tem mais espaço. Você precisa tomar uma postura de um homem, de uma mulher de Deus. Você precisa tomar uma postura de alguém que Deus está contando para fazer algo poderoso nessa geração. Imagine se Paulo dissesse para Deus: eu não vou, eu não quero. Eu quero continuar sendo o apóstolo, eu quero continuar sendo o Paulo judeu, que persegue os cristãos. Aquele homem não teria vivido tudo que ele viveu em Deus. Todas as experiências que ele teve em Deus, ele não teria sido o maior apóstolo. Ele evangelizou na Europa, ele evangelizou outras partes da Ásia, ele evangelizou lá em Israel. Ele foi à frente do seu tempo enquanto apóstolo. Ele chegou a Roma e evangelizou em Roma. Mas é necessário que a gente diga sim para o que Deus nos pede. Em primeiro lugar, o reino. Quando eu digo em primeiro lugar o reino, eu não estou dizendo que você tem que viver 24 horas dentro da igreja. Porque o reino não é o templo. O templo é uma parte do que a gente vive no reino. Mas você tem que trazer o reino para dentro da sua casa. Primeiramente, você tem que trazer o reino para dentro da sua vida, do seu coração. Depois você tem que trazer o reino para a sua casa. E depois você tem que trazer o reino de Deus para o seu trabalho. Depois você tem que trazer o reino de Deus para a sua escola, para o que você faz na sua vizinhança. O tempo que Deus me trouxe aqui para esse país, para Portugal, tem sido um tempo de eu abrir os meus olhos e despertar os meus olhos para coisas que antes eu não era despertada. Então, assim, talvez você tenha 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos de cristão, e talvez você não tenha despertado exatamente para aquilo que Deus tem tentado te mostrar. E ele vai dizer para os discípulos que caminhavam com ele todos os dias: desperta e veja, olhe a sua volta. Para de olhar só para o seu umbigo, para o seu nariz, para aquilo que está pertinho de você. Dá uma olhada em volta. Sabe aquela coisa assim, ó? Dá uma olhada em volta. Existe um mundo assim à sua volta, sabe? Existe um mundo à sua volta. Dê uma olhada para esse mundo.
Dá uma olhada em volta na sua casa, na sua família. Dá uma olhada nas pessoas que estão aí à sua volta. Dá uma olhada aí para sua esposa. Dá uma olhada aí para o seu filho. Dá uma olhada para o seu amigo, para sua amiga, para o seu irmão em Cristo. Dá uma olhada para esse cara chato de galocha aí do seu trabalho. E aí quando a gente começa a abrir os nossos olhos e ver que está à nossa volta, nossa, como eu posso ser um canal de Deus para a vida dessas pessoas. Gabriela, dá uma olhada para dentro de você mesma, para a sua vida. Você está indo com a maré, você está indo na direção que todo mundo está indo. Sabe quando vem a multidão lá no metrô, lá no Rio de Janeiro, assim? Já aconteceu isso comigo, e a multidão vai te sufocando, vai te levando, e você começa a ir com a multidão, e você ali, se bobear, você morre ali junto, naquela multidão. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você saia do barulho de todo mundo e tenha o seu tempo com Ele, para que você possa conhecer realmente quem você é, para que você descubra exatamente quem você é e para que você entenda exatamente para o que Ele te chamou. Então eu quero dizer para você nesse momento hoje, desperta. Ai, olha, eu tô tão assim, sabe? Cansada, desanimado. Eu não tô sem perspectiva de vida. É porque você tá olhando na direção errada. É porque você não está conectado na videira verdadeira. É porque você não está tendo um relacionamento íntimo com Jesus, com o Espírito Santo. Porque quando você está conectado, ainda que você esteja meio para lá, meio para cá, Ele te sacode, Ele te chama, Ele te traz. Então é hoje o dia, vamos mudar essa realidade. Isso é um desperdício, você ser um cristão e ficar sem saber, sem direção, sem saber para onde ir, sem saber quem você é, sem saber o que fazer, sem saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Comece já hoje lendo essa palavra que é poderosa para levantar você de onde você está. Vamos mudar essa realidade. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dos mortos. Deixa eu ler aqui de novo. Está em Efésios 5,14. Se você puder, leia o livro todo de Efésios. Mas se você hoje, nesse momento, não tem tempo, leia o capítulo 5. O versículo 14 vai dizer: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Eu vou ler os versículos um pouquinho anterior a esse. Porque outrora, versículo 8, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz, olha aí o que a vontade de Deus é para nós. O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam. Isso não vem de um dia para outro. A gente precisa aprender. Aprender aonde? Aqui. Aprender como? Ouvindo o Espírito Santo, conforme você vai lendo a palavra de Deus. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes exponham a luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas.
Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, sai do meio daquilo que está podre, daquilo que é morto. O Espírito Santo em nós, o que é que faz que nós estejamos vivos? Aquele que não tem o Espírito Santo, ele está morto espiritualmente. Logo, as obras da carne dele não condizem com as obras de Deus. Tenham cuidado com a mãe, mas eu não estou falando isso para você, o quê? Ter preconceito, expurgar a pessoa, não é isso. É a gente que não tem que fazer o que eles fazem, mas a gente precisa ir ao encontro deles com a palavra de Deus, para que a luz que há em nós brilhe para eles. Olha a responsabilidade, gente. Aqui no versículo 8 diz que nós somos luz, porque outrora vocês eram trevas, como eles estão sendo agora, mas agora são luz no Senhor. Mas como eles estão sendo agora, fui eu que disse, tá? A Bíblia diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, ou seja, já não vivam mais como os outros que ainda não encontraram a Jesus, mas que podem vir a encontrar através da sua vida, da minha vida, do meu testemunho, do seu testemunho. Então, quando começa a fofoca, o disse-me-disse lá no meu trabalho, eu tenho que fazer o quê? Fofocar junto, ou eu tenho que ser aquele que vai tentar, olha... E se você não consegue destruir, né, desbaratar essa fofoca, não participe dela. Se as pessoas querem continuar fazendo a fofoca, você sai do meio da fofoca. Ah, mas eu tenho que ficar trabalhando ali junto. Então você fica calado em espírito de oração, repreendendo todo espírito de fofoca. E é assim que tem que ser. Nós não podemos compactuar com as obras das trevas. Ah, mas está todo mundo a favor de falar mal do menino fulano de tal, e quem que der pau é dentro. Você não tem que ficar falando da pessoa. Deixa o povo falar sozinho. Deixa falar. Deixa ganhar like com a vida dos outros. Agora, uma coisa você tem que fazer. Se alguém vier te perguntar, você tem que sempre se posicionar com a verdade. E nós estamos aqui para falar a verdade, nós não estamos aqui para falar mentira, mas não para ficar apontando o dedo. A verdade é tal coisa, Jesus é assim. Agora, quem vai tratar daquele ali que está dando mau testemunho, ó, é aquele lá em cima. É aquele que está sentado no trono. Você pode apontar o pecado, sim, mas você não precisa ficar falando da pessoa o tempo todo. O que eu quero dizer aqui com esse versículo? Aí logo depois do 14 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, ser sábio e não ser insensato. Só é possível ser sábio e não ser insensato, guiando a nossa vida através da palavra de Deus, através de Deus. Não tem outra forma. Não se embriaguem, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É tudo que eu estou falando aqui com vocês. Compreendam a vontade do Senhor. Jesus sabia qual era a vontade do Pai dele para ele. Deus é o teu Pai. Jesus é o teu Salvador. Então você precisa entender e compreender e buscar entender qual é a vontade de Deus para sua vida. Quantas vezes eu estou ali na minha cozinha, né, trabalhando ali para minha família, cozinhando, limpando, fazendo, ou estou na minha casa e eu coloco louvor e eu fico ali: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Quantas vezes eu briguei com Deus que eu não queria ter vindo para Portugal, que eu queria estar lá no meu país, porque eu tinha planos, porque eu queria trabalhar com as crianças das comunidades do meu país, ensinar a Bíblia com a língua portuguesa para as crianças do meu país. Quantas vezes eu briguei com Deus que eu queria estar lá com os meus amigos, com a minha família, com a igreja do Brasil. E Deus fala para mim: você tem que compreender qual é a minha vontade para você. Os meus planos são melhores do que os teus.
Eu é que sei os planos que tenho sobre vocês. São planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. E Deus sabe que o desejo do meu coração sempre foi o quê? Pregar a palavra dele, incentivar os outros a crescerem em Cristo, a desejarem mais de Deus, a quererem mais de Deus. Eu sou perfeita? Claro que não. Mas o meu coração tem esse desejo profundo e Deus sabe disso. Então, se Ele me trouxe para... Agora eu não brigo mais com Deus sobre isso, tá, gente? Mas se Ele me trouxe para cá, aos poucos Ele foi me mostrando e me fazendo entender: este é o seu lugar neste momento. Não quer dizer que vai ser para sempre. Então eu já disse para Ele: Senhor, faz tudo o que o Senhor quiser fazer na minha vida aqui. Porque aí, se aprouver a Ti, Senhor, me levar de volta para o meu país, eu quero ir, mas quero ter a tranquilidade de ter feito tudo aquilo que o Senhor me trouxe para fazer aqui. Então, sim, como humanos, muitas vezes nós brigamos com Deus, com as coisas que acontecem, mas por ter certeza que é Ele que conduz a minha vida, eu tenho confiança nele, de que mesmo eu não tendo vindo pela minha vontade específica, e Deus ter colocado esse desejo no coração do meu marido, eu tenho certeza, eu tenho confiança de que Ele me trouxe para esta terra com um propósito de fazer a vontade dele, porque não faltam 4 meses. O campo já está branco e maduro para a ceifa. E eu quero que você pense sobre isso a respeito do seu lar, do Brasil, né? A respeito, não sei onde você está agora, em que país você está, se você está aqui em Portugal, se você está no Brasil, se você está em Angola, se você está em Moçambique, Guiné-Bissau, todos os outros países que falam língua portuguesa, ou se você é um brasileiro ou um português e você fala língua portuguesa, está em outro país e por acaso cai de paraquedas aqui nesse vídeo, eu não sei, a gente não sabe até onde a nossa voz irá. Até onde esse vídeo pode ir, eu não sei a vontade que, de repente, alguém que possa ouvir. Mas eu quero dizer para você o seguinte: onde você estiver, tem uma semente no seu coração, que alguém está precisando dela. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma semente. Entrega essa semente. Plante essa semente em pessoas, em corações, através da sua palavra, através das suas ações. Não perca tempo, porque a palavra de Deus diz que os dias são maus. Não, portanto, não sejam insensatos. Não, no 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Em alguns momentos nós somos sim, mas nós precisamos procurar compreender o que Deus quer fazer através da sua vida. Compreenda o que Deus quer fazer através da sua vida, para que você possa viver pleno, para que você possa viver com intensidade, para que você possa viver tudo o que Deus tem para você. E eu quero dizer para você que viver dentro da vontade de Deus, não existe coisa melhor do que viver os planos de Deus, porque nós somos abastecidos, nós somos alimentados, nós somos vivificados. Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, quando nós estamos cumprindo os propósitos que Deus tem para nós, quando nós estamos nos entregando em compreender a vontade de Deus e fazer essa vontade, você pode estar vivendo exteriormente o pior tempo da sua vida, mas o seu interior, a sua vida está plena, porque dá um prazer na alma indizível servir a Deus. Servir a Cristo pode trazer sim dor, mas traz um prazer almático que é invisível, que é indizível. Também invisível, porque as pessoas não conseguem ver nem compreender.
Às vezes a pessoa tá, poxa, mas esse irmão tá tanta dificuldade de realizar tal coisa, tá passando por uma prova assim, 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 tá passando por uma... Mas esse irmão tá sempre alegre, evangelizando, pregando a palavra, com um sorriso no rosto. É porque ele vive pleno da vontade de Deus. Ele vive pleno da presença de Deus. Ele vive pleno porque ele sabe que as perseguições desse tempo, que as tribulações desse tempo não se comparam à glória do porvir. Então eu quero encorajar você, sabe? Eu quero muito encorajar você a não ficar preso só aquilo que é comida que perece. Só aquilo que é terreno, só aquilo que pertence somente a esse tempo, a essa era. Não, eu quero que você vá além e olhe ao seu redor. Existe algo grande e poderoso que Deus quer fazer e que já está liberado no mundo espiritual antes da fundação do mundo para a sua vida, para a minha vida. Esteja você onde você estiver, fazendo você o que você estiver fazendo, trabalhando, catando lixo na rua ou discursando, né, lá no Palácio do Planalto. Não importa. Não importa. Não importa, meu irmão. Se você está lavando a sanita, como diz aqui em Portugal, ou a privada, como diz aí no Brasil, ou vaso sanitário, enfim, não importa. Isso não é importante para Deus. O que é importante para Deus é o que você está fazendo com a sua vida enquanto você está em determinados lugares que Ele colocou você. Eu já me arrependi algumas vezes de estar trabalhando em um lugar e não ter pregado a palavra para determinadas pessoas. Por quê? Porque eu perdi a oportunidade que Deus me deu de ser a palavra de Deus para a mulher samaritana. De ser a mensagem que aquela mulher, que aquele homem necessitava. Então não perca a sua oportunidade. Seja essa mensagem. Carregue essa mensagem por onde você for. Sabe? Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha vergonha de ser chacota de ninguém. Não tenha vergonha não tenha medo de ser perseguido por ninguém. Mas abra o seu coração, a sua mente, desperte e pense: eu não estou aqui à toa. Deus não me trouxe para esse bairro à toa. Deus não me trouxe para esse país à toa. Deus não me trouxe ao mundo à toa. Tem um livro que se chama Deus Te Fez de Propósito. Esse livro fala sobre isso. Você não foi feito à toa. Este livro aqui, que é a palavra de Deus, diz isso para você. Ele te criou com um propósito. Então para de choramingar, para de ficar para baixo, para. E eu tô falando isso, gente, porque eu tô falando da minha própria experiência. Eu já cansei de falar aqui nas lives, não tenho vergonha de falar isso, porque é motivo de glória e honra ao Senhor. Quando eu cheguei a Portugal, há quase 3 anos atrás, faço 3 anos aqui em junho, eu estava para baixo, triste, mas a palavra do Senhor é que me sustentava dia após dia. Em nenhum momento Ele largou a minha mão. Ele brigou comigo algumas vezes, Ele me disciplinou algumas vezes, Ele me mostrou que eu estava fazendo errado, falando errado, que eu estava com o propósito errado, com a minha mente estava errada. Mas em todo o tempo eu estive procurando compreender a vontade de Deus, mesmo sem muitas vezes entender. Em nenhum momento Ele soltou a minha mão, em nenhum momento soltei a mão dEle.
Eu falava, Senhor, o Senhor sabe o que está passando na minha alma, o Senhor sabe que eu estou chorando, o Senhor sabe o que eu estou vivendo, o Senhor sabe dos meus pecados, o Senhor sabe que muitas vezes eu estou sendo ingrata, porque eu me sinto ingrata quando eu estou reclamando de estar em outro país, de estar conhecendo uma outra cultura, e sempre quis, né, pregar a palavra de Deus em todos os lugares, sempre tive o sonho, né, de pregar a palavra de Deus em Angola, por exemplo, e Deus me traz para Portugal. E por que eu estou reclamando? Se Ele me trouxe para cá, é porque tem que ser aqui primeiro. Se Ele me trouxe para cá, é porque aqui eu vou viver experiências que quando eu for para outro lugar, eu vou saber como agir. E Ele foi me mostrando isso ao longo desse tempo. Até que eu comecei a parar e falar, Senhor, eu me rendo. Um dia de madrugada Ele me deu uma palavra, renda-se a mim. Renda-se a minha vontade para você. Para de ser Jonas. Porque às vezes a gente critica os homens da Bíblia, os profetas da Bíblia, né? As coisas erradas que eles fizeram, mas nós fazemos exatamente igual. Para de ser Jonas e ame esse povo como eu os amo. Pare de criticar e ame, 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 perdoe. Entenda que se você está aqui neste momento, é porque eu tenho uma obra contigo. E na hora certa, no momento certo, se for para ser, você vai voltar. Mas agora, tudo que você viveu no Brasil, tudo que você aprendeu, toda a bagagem que você tem, toda a experiência que você teve na igreja, nos trabalhos, na palavra, no evangelismo, no seu trabalho, né, como professor, tudo isso, de alguma forma, vai servir para alguma coisa aqui. Mas esteja imersa, abra os seus olhos, olhe à sua volta. As pessoas estão clamando por algo mais, que elas não sabem que sou eu, Jesus Cristo. Eles estão clamando por algo mais que eles não conhecem. Aí você que está onde você está, no país que você estiver, no bairro que você estiver, eu vou repetir, as pessoas estão clamando, às vezes dentro da sua casa, as pessoas estão clamando, seu filho está trancado dentro do quarto o tempo todo, ele está clamando por algo que ele não sabe, mas ele nasceu na igreja, mas ele não conhece a Jesus ainda. Ele não foi despertado, ele não foi tocado. E é você, pai, é você, mãe, é você, de repente, uma avó que mora junto, uma tia que está próxima. É você que Deus quer usar para que este jovem, para que esta criança, para que este adolescente seja tocado, abraçado pelo amor de Jesus Cristo. Eu tenho 3 filhas, e não é porque elas são minhas filhas que elas são santinhas e perfeitas. Elas precisam ter a experiência delas com Deus. E o tempo todo eu oro, Senhor, me ajude a ser a mensagem de Deus para a vida delas. Não é porque o seu filho vai à igreja e volta que ele é crente. Não é porque o seu filho faz tudo certinho na sua frente que ele é crente. Eu sou professora e sei muito bem como as coisas são. Não duvide do que um filho é capaz de fazer fora de casa. Mesmo um filho que vai à igreja, que obedece, que respeita e às vezes fora de casa, ele é completamente diferente. A vida que ele vive fora de casa é completamente, às vezes é completamente diferente. Ele te obedece na sua frente, mas fora da sua frente, às vezes, ele não obedece. E ele faz coisas que você jamais poderia imaginar. Então, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta tem que ser espiritual. Ore para que o seu filho seja despertado. Essa é a minha oração. Há muitos anos, Deus colocou no meu coração. Ore por despertamento. Ore, foi justamente lendo essa palavra de Efésios. Ore por despertamento. Ore para que o Espírito Santo desperte, acorde. E não é fácil, meu irmão, minha irmã. Não é fácil. Não é fácil, mas eu quero dizer para você que é possível.
que Deus estando presente, você vai vencer. Eu tenho que plantar a semente. Quem vai colher, como vai colher, quando vai colher, eu não tenho que me preocupar com isso. Ah, mas se no futuro aquela pessoa não se converter? Ah, se meu filho não se converteu? Ah, se meu filho se desviar? Ah, se meu marido não se converter? Isso não é problema meu, nem teu. Esse é o problema do Espírito Santo. Porque quem convence do pecado, da justiça, do juízo, não é o pai nem a mãe. Não é a mulher que convence o marido, nem o marido que convence a mulher. Não é você que vai convencer o seu aluno, não é você que vai convencer seu filho, não é você que vai convencer seu colega de trabalho. Mas a semente é sua obrigação. É o seu dever, é o ide de Jesus. A semente, você que é o responsável por plantar a semente. É conversar, é abraçar, é orar, é guiar, é brigar às vezes com relação ao filho, né? É disciplinar em amor, mas convencer do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu quem faz, não é você quem faz. Então, se um dia uma das minhas filhas não está servindo ao Senhor naquele tempo, naquele momento, eu vou continuar pregando a palavra de Deus da mesma forma. Porque a minha parte, eu vou ter certeza que eu fiz. Ensinar a ler a Bíblia, ensinar a orar, ensinar o caminho da igreja, ensinar a respeitar, ensinar a obedecer, mostrar o caminho, dizer não quando é necessário, tirar algumas regalias quando é necessário, amar, beijar, abraçar, dizer que amo, dizer que ela é importante, que ele é filho de Deus, que ele é amado, não jogar praga, não jogar palavras ruins, mas mostrar que Jesus o ama, mas que Jesus também é justiça. Essa é a minha parte. Essa é a sua parte. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar e jamais se desviará dele. Epa, calma, vamos interpretar certo esse versículo. Você vai ensinar no caminho. E ensinar no caminho não quer dizer só em relação à vida espiritual, não. É tudo. É tudo, 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 tudo. Mas ensinar no caminho é você também estar no caminho. Então, às vezes, a gente ensina no caminho, mas a gente não dá exemplo de estar no caminho. Então, vamos também refletir sobre isso. Agora, lá na frente, o que vai desenrolar da vida daquela pessoa, deixa a cargo do Espírito Santo. Deixa a cargo de Deus. Faz a sua parte, ensina no caminho. O restante, deixa Deus cumprir. Deixa Deus fazer. E cada um vai ter a sua experiência com Deus de forma diferente. Quantos jovens se descambam, se desviam um tempo e depois voltam ainda mais fortes, mais firmes? Cada um vai ter a sua experiência com Deus de forma diferente. Não se apavore, não se desespere, mas ore, ensine, busque, trabalhe, se esforce, não deixe a preguiça te vencer. Não desista. Eu sei que tem dias que dá vontade de desistir. Permaneça. Confie. Vá em frente. Porque o fruto vem. A palavra de Deus não volta vazia. O fruto sempre vem. Amém? Então vamos finalizar. Foi além do que eu imaginava o horário. Mas eu quero dizer para você que vale a pena ser cheio de Deus. E vale a pena compreender a vontade de Deus para a sua vida. E vale a pena exalar esse amor de Jesus. Vale a pena dispensar esse amor de Deus. Vale a pena transbordar esse amor de Deus. Vale a pena. Deixe-se gastar como Jesus deixou. Tenha um relacionamento profundo com Deus. E você vai começar a compreender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Pai, eu te agradeço por esse momento. Pai, eu te agradeço por tantas palavras que o Senhor vem trazendo à minha mente. Eu te agradeço porque o Senhor, mesmo eu sendo falha e pecadora, às vezes fui muito ingrata, às vezes até um pouco rebelde, Senhor.
por causa da minha condição emocional, mas graças a Deus que a minha inteligência espiritual, ou seja, o meu relacionamento contigo, a razão espiritual venceu a emoção. E hoje eu posso dizer, Senhor, que eu tenho plena convicção de que o Senhor tem me levado onde o Senhor quer que eu esteja. Que assim seja também para a vida dos meus irmãos, para a vida das minhas irmãs. E quando nós temos em memória tudo aquilo que um dia o Senhor nos disse, nos prometeu, tudo aquilo que um dia o Senhor ministrou a nossa vida, ao nosso coração, à nossa mente. Desperta-nos todos os dias, Senhor, para viver uma vida extraordinária no ordinário do dia a dia. É possível, eu sei, Senhor, viver o extraordinário contigo, o sublime, o que vai além, Senhor, do que é somente desta terra, mesmo no dia a dia, do cotidiano simples do dia a dia. Podemos viver o milagre, podemos viver o sobrenatural, podemos viver o extraordinário. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Continua despertando o nosso coração para vermos além daquilo que só os nossos olhos veem e podermos contemplar que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesta terra, através da nossa vida e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida. Que você possa realmente viver o melhor de Deus. Não estou dizendo só na vida material, mas principalmente espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Porque se estamos bem aqui, o restante vai bem. Deus abençoe vocês. E hoje à noite, às 20 horas, nós teremos aqui a nossa live para falar especificamente sobre situações em que Deus tem nos chamado a ser a luz dele. O nome do livro que nós publicamos, eu e mais 11 autores cristãos, Ele me chamou e eu atendi o seu chamado. Como viver longe do seu país, como viver o chamado de Deus longe do seu país de origem. Eu não vou falar especificamente sobre o livro, mas sobre o tema do livro. E eu espero que você esteja aqui hoje comigo às 20 horas. E convide alguém. Grande beijo no seu coração, grande abraço, Júlia, grande abraço, Sandra, minha mãe, Camila, minha irmã, Iranildo, vocês que estão aqui acompanhando a live ao vivo, né? Terapeuta Marluce, um grande abraço, um grande beijo, e eu espero que essa palavra chegue a muitos outros lugares. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo, coloque seu comentário aí, dê o like, porque tudo isso faz com que o vídeo chegue a outros lugares, a pessoas que nós nem podemos imaginar, para a glória e honra do Senhor e para despertamento desse povo de Deus maravilhoso, para que nós possamos colher frutos de arrependimento nessa terra. Mais um beijo pela terceira vez, e agora eu vou ir até de noite em nome de Jesus.